Meus amigos, que Jesus nos ampare para nós termos uma noite proveitosa a despeito das nossas fortes limitações. Gostaríamos nessa noite de comentarmos um pouco a respeito do capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, no qual são comentados os capítulos 5, 6, 7 e 10 do Evangelho de Mateus, cujo título é Busca e Acharás. Vejam bem, amigos, busca e acharás, tanto ao sentido positivo, que é o nosso objetivo, como ao sentido negativo. O sentido negativo é verdadeiro, é muito verdadeiro. Exemplo prático: quem busca os excessos do estômago, buscou, mas sofre as consequências. Há aqueles que vivem para comer e morrem. É aqueles que comem para viver e vivem. O nosso organismo tem limitações, não só na questão volumétrica, como na questão qualitativa. Há alimentos que são deveras perniciosos à nossa saúde. Estaríamos como um exemplo prático. Acho que todos os irmãos aqui presentes, aliás, me causaria surpresa se alguém dissesse que não leu o livro Nosso Lar, de André Luiz. Se não leu, quando sair daqui, já passa aqui na biblioteca, já pega o livro, porque é uma leitura assim básica para nós espíritas, as obras de André Luiz. André Luiz passou 8 anos nas zonas inferiores do mundo espiritual como suicida inconsciente. Ele foi socorrido no Nosso Lar, que é uma colônia espiritual, e quando o médico o examinou, disse: puxa vida, lamentavelmente o irmão veio para o mundo espiritual pelo suicídio. E André Luiz ficou ofendido com aquilo. Mas como? Eu me lembro do que sofri na casa de saúde. Naquele tempo chamava casa de saúde, que é uma expressão arcaica hoje, né? As agulhas hipodérmicas desconfortáveis, a cirurgia que eu passei, os dias esperando uma recuperação, mas tive um agravamento. André Luiz era uma pessoa que apreciava os acepipes, os alimentos muito condimentados, que são venenosos. André Luiz era chegado nos aperitivos, né? Ele bebia socialmente, mas certamente tinha uma vida social muito intensa, não é isso? Então, o resultado, ele foi agravando a sua saúde, era fumante. Agora, além desses 3 fatores que contribuíram para o suicídio inconsciente, porque o suicídio consciente é aquele que toma um veneno e morre. Esse é um suicida consciente. O inconsciente, ele só não faz com intenção, mas faz a mesma coisa. Então, nós falamos de 3 características dos hábitos perniciosos de André Luiz, do doutor André Luiz, que teve uma responsabilidade muito grande, porque era médico. Não pode um clínico abusar daquele jeito. Mas teve um 4º item, que isso foi fatal. André Luiz era uma pessoa de um emocional sem temperança, era pavio curto, como se diz, explosivo, rancoroso. E essas reações, nós já estudamos aqui, meus amigos,
as nossas correntes mentais, elas têm duas direções diferentes. Aquelas, quando nós pensamos num amigo que está doente e oramos a Deus pela saúde do nosso amigo, as nossas correntes mentais vão àquele local e transformam o fluido universal em fluidos terapêuticos a favor do nosso amigo, pela ação da nossa vontade. Já comentamos aqui a ação de uma dona de casa limpando a sua casa. Ela, com as suas forças mentais, está modificando o fluido universal do seu lar, da sua residência, está com isso alterando o ambiente fluídico da sua casa, o seu magnetismo residencial. Então, a dona de casa responsável, séria, assumida, ela, quando faz uma faxina na casa, ela, entre aspas, ela dá um passe na casa e o ambiente melhora, fica mais saudável. Aí a gente entra na casa e diz, puxa, que casa gostosa. Ah, porque eu fiz faxina hoje. Mas não é porque eliminou o pó, não é porque pôs os móveis no lugar, é o ambiente fluídico que foi alterado. E nós vamos hoje explorar um pouco esse assunto, que é o capítulo 5, 6, 7 e 10 de Mateus. Então, meus amigos, André Luiz passou experiências duríssimas e ele ficou zangado quando o médico disse que ele era um suicida. Então, as nossas correntes mentais vão lá fora numa ação extrínseca, mas nós temos também as funções endógenas das nossas correntes mentais, que são elas que sustentam o nosso cosmos celular. Não fossem as nossas correntes mentais trabalhando o nosso universo celular, nós não existiríamos na Terra. É por isso que os doutores falam muito na somatização das emoções. Quando nós usamos mal as nossas correntes mentais no nosso patrimônio celular, aí surgem aquelas manchinhas azuis, que na minha terra o pessoal chama de melancolia, não sei se aqui chamam também, tá? E outras disfunções. E foi o que aconteceu com André Luiz. As suas explosões temperamentais criaram fluidos perniciosos que dilapidaram especialmente o seu fígado, que já estava combalido pelos alcoólicos mais abusados, pelos condimentos muito picantes, e que vinha se somar ao seu temperamento explosivo. Então o médico mostrou a ele que ele não ficara zangado. Você vê que essas manchas escuras na altura do fígado, do lado de cá, desculpa, é que meu fígado é canhoto, né? Então, essa foi a causa da sua desencarnação. Uma certa feita, amigos, nós, num trabalho de doutrinação de espíritos, como se faz aqui toda segunda-feira nessa mesa, na instituição que eu participava, um dia chegaram dois espíritos muito ligados, também considerados suicidas inconscientes, que passaram longo período no mundo espiritual inferior em sofrimento por causa dos maus hábitos alimentares. Para vocês fazerem uma ideia, então o espírito contou a história dele. Era um fazendeiro e um escravo, e eram amicíssimos. Sabe por quê? Eles tinham um hábito em comum, que era mascar pimenta. Meu irmão, mascar, pois é. A gente se habitua com coisa ruim e acaba gostando. Então eles ficavam horas, aquele escravo junto com aquele fazendeiro, e eles tinham uma pequena plantação de uma pimenta de origem africana, que achavam uma delícia. A primeira vez você cai desacordado com
o cautérico da pimenta. Mas depois eles foram se habituando, eles passavam anos comendo pimenta. Resultado, ambos retornaram ao mundo espiritual com uma crise terrível no fígado. Então eles foram afastados do corpo físico como suicidas, foram atraídos para zonas espirituais inferiores e lá sofreram muito tempo. E por misericórdia divina, aqueles dois espíritos foram recolhidos e trazidos para a doutrinação. Quando eles incorporaram os médiuns, os dois médiuns tiveram no dia seguinte uma crise hepática. Influência daqueles dois espíritos suicidas. Então o mentor da casa esclareceu que eles estavam sendo preparados para uma reencarnação futura e que teriam problemas hepáticos muito graves, o que eu entendi, um câncer no fígado. E seriam pai e filho, e a ciência terrestre diagnosticaria que o filho tinha um câncer no fígado por hereditariedade. São as explicações para aqueles que não conhecem as realidades espirituais. Então, meus amigos, esse capítulo de Mateus, esse começo do Evangelho de Mateus, no nosso sentimento, tem as passagens mais belas dos discursos de Jesus. Na primeira parte, logo no capítulo 5, o mestre fala: busca e acharás, batei e abrir-se-vos-á, porque quem procura acha, quem bate a porta se abre. As filosofias de antigamente, e que chegaram até os dias de hoje, dão a esse discurso de Jesus interpretações assim, que devemos substituir o trabalho pela beatitude, a inteligência pelas fantasias, pela contemplatividade, e que é assim no mundo espiritual, que é um equívoco gravíssimo. No mundo espiritual se trabalha e muito, até os obsessores trabalham muito para conquistar os seus objetivos. Os mentores espirituais são seres que não param, são de uma atividade assim que a gente fica cansado só em olhar, pelo trabalho que eles exercitam a nosso benefício. Então, meus amigos, quando Jesus nos fala do batei e abrir-se-vos-á, ele estava se referindo a quê? Ao trabalho. Aqui na Terra não, mas no mundo espiritual, usa-se uma expressão que os homens não conhecem, que é a oração do trabalho. Parece uma novidade, né? Talvez os amigos ainda não tenham ouvido essa expressão. Oração do trabalho. Meus amigos, vejam bem, Deus tudo pode. Se Ele quisesse, teria feito no solo terrestre, por exemplo, a cada 10 metros, cresceu uma árvore frutífera, frondosa, bonita, carregada de um fruto, que você fosse lá, comia um fruto daquele, está alimentado por uma semana. Aí você, uma semana depois, você ia numa outra árvore, assim como um morango, né? Morango não, morango é meio ácido, né? Assim como um caqui, melhor, né? Mais docinho, né? Para quem não é diabético, né? Aí você ia lá, comia aquele caqui, pronto, passava um mês sem comer nada, maravilha. Deus não poderia fazer assim? Porque o planeta terrestre tem as características que nós conhecemos. Por quê? Não é por acaso. Tudo no universo tem objetivos sérios, sólidos, objetivos educativos. Então o mundo é como é para obrigar o espírito humano a se mexer. Mexa-se.
para em que se movimentando, nós vamos superando o nosso passado. Deus não construiu casas para nós morarmos. Vocês já pensaram Deus com uma agulha assim, fazendo as roupas que nós usamos? Deus não fez nada disso. Mas Ele nos deu no solo da terra todos os meios necessários e mais a nossa inteligência para transformar todos os dons da vida para o nosso conforto. É justo, é necessário, é construtivo, é progressivo o nosso desejo de melhora. E aí nasceu a ciência. Então a ciência pesquisa, pesquisa, pesquisa e vai melhorando a nossa qualidade de vida. Então nós melhoramos como habitantes da Terra e melhoramos o nosso moral, os nossos valores íntimos. Vamos nos transferindo da selva para a civilização e da civilização para a angelitude através do trabalho. É um erro gravíssimo odiarmos o trabalho. Mas os espíritos mais adiantados, não estou dizendo, não estou me referindo aos grandes espíritos, com os quais nós não temos muita intimidade, não é isso? Eles estão num patamar que nós nem de binóculo enxergamos. Mas os espíritos de evolução mediana, eles sentem a necessidade do trabalho. Eu conheci uma senhora que ela morava em frente à estação do trem. Ela não precisava trabalhar, era uma pessoa numa condição socioeconômica privilegiada. Então ela ficava debruçada na janela olhando a estação do trem. Aí chegava o trem, chegou a dona fulana lá, olha, lá vem o seu Antônio. Aí passava aquele pessoal, parava outro trem, e essa senhora ficava o dia inteiro assim. Aquilo dá agonia. Alguém consegue ficar assim, parado, sem fazer absolutamente nada? É porque nós já somos espíritos, já com algum progresso espiritual. Então nós sentimos a necessidade do trabalho. O trabalho, a comodidade, o parasitismo nos incomoda. E o trabalho melhora o nosso ambiente. Nós nos referimos a uma casa suja e uma casa limpa. As mulheres têm essa característica, né? Uma mulher, seja ela efetivamente dona de casa ou não, se ela entra numa casa suja e desarrumada, ela sente um incômodo e pelo menos tenta dar um jeito, né? Na casa, dá um jeito nessa casa e faz o melhor que lhe é possível. Então, quando Jesus nos chamou a atenção em batei e abrir-se-vos, referia-se ele ao trabalho. Ajuda-te, equivale a dizer, ajuda-te que o céu te ajudará. Então, se você arregaça mangas e vai à luta, meus amigos, nós seremos ajudados, nós seremos amparados nos nossos esforços, porque o trabalho é uma necessidade inadiável da nossa alma. Humberto de Campos, num dos seus livros, ele nos traz uma história. A história parece uma ficção, né? Mas um fato verídico. Ele fala a respeito de um cavalheiro que era um homem muito ativo, mas um homem do mundo. Aliás, Jesus nos chama a atenção para isso, meus amigos, nos diz o Mestre. É justo, é devido, é necessário que nós cuidemos das nossas coisas materiais. A preguiça, o ócio, o descuido é nocivo ao nosso progresso. Nós temos
um anseio do bem, das boas coisas, para atender às nossas necessidades. Mas nós precisamos ficar atentos para isso. Atender às nossas necessidades humanas, sim, é um dever, mas não deixemos de atender, priorizar o atendimento das nossas necessidades espirituais. Porque nós somos homens passageiramente. Nós estamos vivendo uma experiência terrestre, mas que não é permanente. Alguém tem dúvida? Alguém por acaso está iludido que vai ficar nesse mundo para sempre? Como homem? Então não é lógico uma pessoa cuidar só dos interesses materiais. É necessário, é correto, é devido, mas não só. Nós temos que priorizar os nossos interesses espirituais. Porque o homem, como diz o Evangelho, é um vapor que aparece e logo se desvanece. Mas o espírito é eterno. E os nossos esforços terrestres nos dão um crescimento interior. E foi o trabalho que fez com que o habitante terrestre viesse lá das selvas do primitivismo histórico à civilização moderna da nossa atualidade. E é o trabalho, amigos, que vai nos arremessar a páramos belíssimos no nosso amanhã. Se nós compararmos o nosso mundo de hoje com os romanos, com aqueles povos da antiguidade, nós estamos muito, muito na frente. Vocês já pensaram, por exemplo, se você fosse pego aqui de São Paulo e levado a Roma dos Césares, e você chegasse lá, quisesse transmitir àquele povo tudo o que você vê aqui na cidade de São Paulo no século XXI, chamamos do século XXI já, você teria uma dificuldade enorme, né? Porque faltam informações, faltam pressupostos para que aquele povo pudesse entender a TV digital, o telefone celular, essa coisinha danada que é o telefone celular, que não lhe dá sossego. Assim somos nós hoje em relação à civilização terrestre do futuro. Nós conheceremos, a ciência abrirá frentes excepcionais no nosso futuro. E é por isso que nós, espíritos, temos que fazer força para não sermos lançados nessa seleção dos tempos que são chegados e não sermos transferidos para mundos primitivos, que seria muito doloroso. Gostaríamos de viver esse mundo superior que será a Terra do amanhã. Não nos iludamos quanto a isso. Então, Humberto de Campos, num dos seus livros, ele aborda exatamente essa situação. Então, ele conta nesse livro a situação de um indivíduo que era um homem assim, muito esperto, muito trabalhador, na cidade do Rio de Janeiro. E ele se envolveu com o ramo de farmácias. E ele conseguiu organizar 4 farmácias, mas muito bem situadas na zona sul do Rio de Janeiro. Leblon, Ipanema, Copacabana, aquelas regiões nobres do Rio de Janeiro. Então as suas farmácias eram assim, solicitadíssimas, muito bem instaladas, muito bem equipadas, com uma equipe de profissionais muito qualificada, capital disponível. E as farmácias se tornaram 4 galinhas dos ovos de ouro. Então ele ficou um homem muito rico.
construiu no Ipanema uma casa em frente ao mar. Vocês já imaginaram? Uma casa em frente ao mar em Ipanema. Eu que sou natural do Rio de Janeiro, fico assim, babando na gravata, uma belíssima casa, com piscina, com 3 pavimentos, 2 Mercedes assim na garagem, né? Uma Mercedes clara, Mercedes escura, né? Então, esse cavalheiro teve 4 filhos, 2 moças e 2 rapazes. Então, os 4 filhos ganhavam belíssimas mesadas do pai e se tornaram 4 playboys, ou 2 playboys e 2 playgirls, deve ser isso, né? E ele era o play grandfather, né? Para gastar o inglês. Então viviam de torneios de peteca, corrida de lancha, saraus na casa dos amigos. Então viviam assim, esbanjando a vida. Então ele dizia assim mesmo: puxa, veja só, que pai maravilhoso eu sou. Meus amigos, é isso que nós precisamos ter um certo cuidado. Ser pai é justo, darmos aos nossos filhos o melhor ao nosso alcance, mas nós precisamos ter cuidado. Os nossos filhos são espíritos eternos que nós cometemos o erro de dizer: ah, é o meu filho, é a minha filha. Opa! É um espírito eterno que é filho de Deus, do Criador. Nem Jesus nos considera sua propriedade. Nós somos propriedade daquela inteligência infinita que plasma todos os universos e os mantém sob sábio controle. Então, darmos o melhor possível aos nossos filhos é devido, dentro das nossas possibilidades, mas não perder de vista que os nossos filhos são espíritos eternos, precariamente, provisoriamente, aos nossos cuidados. Basta uma vontade de Deus e essa paternidade, maternidade se volatiza como a bolsa de valores hoje em dia, e vão para o espaço, para outras experiências de vida das quais necessitam eles, nossos filhos, e nós também. Então aquele pai enchia os filhos de todas as facilidades, de todas as benesses. Cada filho tinha seu carrão, tinha sociedade de clube, viajavam, eram férias permanentes. Meus amigos, será que nós nascemos na Terra? A Terra é uma colônia de férias. Ou o que diz Mateus no seu 10º capítulo: não acumuleis tesouros sobre a terra, onde os ladrões minam e roubam, que a ferrugem consome, os ladrões furtam. Acumulai antes tesouros nos céus. Meus amigos, desculpem esses nossos comentários, que às vezes de repente podem ser desconfortáveis. São desconfortáveis, mas são muito, muito sinceros. Não é recomendável que nós, se temos muito dinheiro, ostensivamente humilharmos a quem não tem. Então você troca o seu Mercedes por um Foxtrend, ou, se quiser ser mais humilde ainda, por um Brasília amarelo. Há famílias morando embaixo da ponte. Outro dia eu vi uma entrevista, o repórter com a câmera entrou num barraco numa favela, mas uma coisa chocante, chocante.
Uma família de 8 pessoas vivendo num cômodo, em cima de um charco, uma coisa medonha. Eu conheci isso na América Central, assim, de assustar. As nossas favelas são terríveis, do Panamá assustam. Então, meus amigos, aí nós vamos ser proprietários de um palacete com uma sequência de carros importados na garagem. Precisamos ter cuidado com isso. Então aquele pai achava que ele era o melhor pai do mundo. Ele era feito como André Luiz, aos seus aperitivos, os seus acepipes, as suas pimentinhas, os seus abusos de toda a natureza, e de repente ele teve uma síncope hepática, um câncer fulminante no fígado, que mal teve tempo de ser socorrido e desencarnou. Então conta ele, o próprio pai, que ele se viu fora do corpo, na sala da sua luxuosíssima vivenda em frente ao mar do Ipanema. Ele se viu fora do corpo, ligado por um laço que ele não sabia compreender. O que me está acontecendo? Eu falo com todos, ninguém me ouve, ninguém me dá atenção. O que é que está acontecendo, meu Deus? Ele era uma pessoa, com certeza. Era um homem trabalhador, com certeza que sim. Mas dirigiu mal a sua vida. Não acumuleis tesouros sobre a terra, acumuleis antes tesouros sobre os céus, nos dizia Jesus. Então ele, tentando buscar um lenitivo, e viu que o féretro estava cercado de pessoas estranhas, que ele não conhecia. Algumas pessoas humanas e outras que passavam pelas paredes e que ele não podia entender. Ai, eu enlouqueci. Aí, umas conversas estranhas o atraíram, assim como um magnetismo. Ele foi atraído para a copa que ficava no fundo da casa. Ele quase caiu fundo, quase que ele morre como espírito. Não tinha morrido como homem, quase que ele é fulminado como espírito. Estavam as 2 filhas e as noras numa briga terrível pelos talheres, pelos cristais da Boêmia, pelas pratarias. Então ele dizia: mas minhas filhas, eu estou aqui, o que é isso? Me esclareçam, pelo amor de Deus. E elas não davam ouvido. E estava uma baixaria entre as noras e as filhas, discutindo sobre a herança paterna, que o pai já havia morrido, elas tinham certeza. Mas o importante era dividir o espólio. E os 2 filhos se arranhando por causa das 2 Mercedes. Então ele derramou lágrimas de sangue, se é que um espírito pode chorar sanguineamente. Então ele se lançou ao chão em desespero, meu Deus. E aí ele pôde, naquele apelo, meu Deus, orou a Deus. Então surgiu à sua frente, bastante pesaroso, muito entristecido, o seu mentor espiritual. Ele disse: meu amigo, está finalizada a sua experiência terrestre. Como assim? Então ele fez uma explanação, mostrando que a vida continua. Ele falou: mas isso é que é a vida espiritual? Então a vida espiritual é muito pior do que a vida terrestre. Eu quero voltar. E o mentor falou a ele: se você quer voltar, nós temos uma experiência em curso que podemos lhe oferecer. Aqui próximo a Copacabana existe um morro. Naquela época, naqueles idos de 1950, ainda existiam favelas nos morros de Copacabana, que foram depois desmontadas e transferidas para bem longe, para um bairro remoto do Rio de Janeiro.
construíram lá um bairro artificial, levaram aquelas favelas. Então há lá uma negra iniciando o seu processo gestatório. Se você quiser, a oportunidade está dentro. Ele falou: Senhor, leve-me daqui. Tem horror desta casa, desses filhos horríveis que eu fiz. Eu quero ser um pretinho do morro, analfabeto, carregando água nas costas, do que enfrentar essas injúrias desses filhos egoístas. E o mentor disse: meu filho, lembre-se, a caridade é a mãe de todas as virtudes, como o egoísmo é o pai de todos os vícios. Jesus nos guarde em sua paz. Muito obrigado.